Meus irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero aproveitar aqui e deixar aqui os dados bancários para nossos irmãos que sentirem da parte de Deus contribuir com essa obra. Nosso irmão Bruno já está ali colocando o banner na tela, mas eu quero aqui pronunciar. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. Também temos a chave Pix também, alfaville@ccacristã.org.br, meus irmãos. Aquela oferta, o que Deus põe no teu coração, meu irmão. A Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, mas que Deus tocar em você para ajudar esta obra, sim, faça isso. Para a honra e a glória do teu nome, que meu Deus também abençoa aquele que dá de bom coração. Vamos agora nesse momento, nossa, irmão, vamos ler a palavra. Deus tem tocado no meu coração para transmitir para nossos irmãos que estão online, que se encontra em Mateus, em Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 24, do versículo 36 ao 44. Mateus, capítulo 24. Do versículo 36 ao 44. Glória a Deus. Que diz assim: o sermão continua, exortação à vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas, considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Glória a Deus. Que palavra, né, meus irmãos? Poderia ser, irmão Cosmo, você não trouxe uma palavra aí de vitória? Pois é, essa é uma palavra de vitória também. É uma palavra de bênção. Estava pensando, meditando esses dias, e eu fico olhando assim o movimento das coisas, né? É tanta questão, é tanta gente hoje, devido a alguns fatos que ocorrem no nosso dia a dia, e as pessoas ultimamente não dão mais crédito à palavra do Senhor. Embora há uma sede ainda. Vemos pessoas que têm sede pela palavra, sempre têm vontade de estar nos cultos, quando não pode estar presencial no culto, está que nem os nossos irmãos, né? As nossas irmãs na live, estão em seus lares, nesse momento, acessando, participando do culto, pedindo oração, dando glória a Deus, ali aguardando uma palavra, louvando os hinos, enfim, que nem nós estamos aqui, nesse momento. Mas é tanto problema, meus irmãos, no nosso dia a dia, como Jesus disse, a parábola da semente, do semeador, que saiu para semear, uma ficou em pedregais, outra ficou no caminho, outra ficou, né, numa terra
curta, uma rasa, e depois aquela que foi lançada numa boa terra, né? E a humanidade se encontra nessa situação. Às vezes até mesmo um cristão, infelizmente, o Senhor Jesus também disse que devido às dificuldades desse mundo, né, o amor de muitos esfriaria. Nós vemos hoje, comentando com os irmãos, pessoas deixando de acreditar na obra de Deus na terra, né, deixando de acreditar, acha que a igreja é só mais uma instituição, né, uma mera instituição, e não é. A palavra do Senhor diz que aquele que conhece a voz do Senhor, ele também conhece os seus. O bom pastor conhece as suas ovelhas. E tem um versículo que diz, o apóstolo diz que a fé, né, ela vem pelo ouvir. E para você ter fé, meu irmão, é necessário ouvir a palavra de Deus. Que no mundo que nós vivemos hoje, né, tanto ataque, vemos pessoas usando a internet para atacar a igreja do Senhor, né, falando, mas esse lugar aí, é como as demais. Não, estamos aqui para falar de nenhuma instituição, porque cada um vai dar conta do seu recado diante de Deus, se estão usando de má fé, enfim, se não vem ao caso nesse momento. O que eu quero dizer é que o dia do Senhor vem, como ele diz aqui, dia e hora, ninguém sabe, e nem os anjos dos céus, e nem o Filho, ou seja, ele está falando dele, que nem ele mesmo, mas somente o meu Pai. Aí talvez alguém, o povo, os irmãos que estão assistindo essa live, vai dizer assim, mas que hora é essa, irmão Cosmo? Que eu não entendi até agora. Pois são trechos bíblicos, tanto que o capítulo 24, o título principal começa assim, o sermão profético, o princípio das dores. Depois fala a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e exortação à vigilância. É isso que nós estamos lendo aqui, esses versículos. Então, para muitos é como que a presença, quando falamos de Deus, parece que estamos discutindo religião, ou quando alguém discute sobre um partido político, sobre um time de futebol, enfim, não é. Eu normalmente, uma certa vez eu estava falando com uma pessoa e ela disse assim, falou assim para mim, olha, Cosme, eu não discuto religião, desculpa. Eu falei para ele, então, deixa eu só te falar, não quero ser chato, mas deixa eu te avisar logo primeiro, eu não falo de religião, porque esse negócio de falar, minha igreja é assim, minha igreja é ela, não, isso eu nunca vou falar para ninguém, né? Conhecia pessoas que vinham debater sobre igreja, eu falei, não, eu apresento Jesus, eu falo de Deus para aquela pessoa que não conhece, ou já ouviu falar, já frequentei uma igreja, fui alguns dias, mas não gostei, prefiro ficar na minha casa. Então, normalmente eu apresento Jesus, você nunca vai me ouvir falar debatendo sobre igreja, instituições, não, eu vou falar de Jesus, porque a Bíblia diz aqui, que a hora dele, ou seja, aquele dia e a hora do Filho, ou seja, de Jesus. Não falou da igreja. Mas a igreja é tal. Não. Me sinto muito em informar, mas no céu, no reino espiritual, não tem placas de instituições religiosas. Somente quem vai estar lá, nosso Senhor Jesus, nosso Deus esperando você de braços abertos, para aquele que fez a vontade. Mas voltando o que é o dia e a hora que ninguém sabe, que somente nem os anjos e nem o próprio Filho, ou seja, o próprio Jesus, mas somente Deus. É o dia do arrebatamento, igreja. Eu creio que muitos já ouviram falar, outros talvez não. E ele diz aqui, e ele fez o Velho Testamento, os estudiosos da Bíblia costumam dizer que são as sombras das coisas futuras, ou seja, o Velho Testamento estava só ali mostrando que futuramente, ou seja, a nova aliança, o Novo Testamento, no sangue de Jesus, ia mostrar realmente para a humanidade.
Ele fez aqui um paralelo com os dias de Noé. Para quem já leu a Bíblia, alguns falam que é uma ficção. Sim, eu já ouvi falar, pessoas falam, mas aquilo ali não é só uma história só não? Eu falei, não, jamais. Então ele faz um paralelo com os dias de Noé, porque Deus se revela para Noé e diz assim, Noé, faz o seguinte, ó, tenho olhado a terra, tenho me arrependido, porque o homem tem pecado demais, muita idolatria, tá horrível. E eu tenho olhado somente você, Noé. Tanto que Noé, o significado do nome de Noé é consolador. Porque quando ele nasce, seu pai diz, esse nos consolará dos nossos pecados. Não, que Noé ia ser o seu Messias, jamais. Mas através de Noé, Deus ia dar um grande livramento para aquele povo. Só que Noé, ele prega. Noé, ele vai pregar, ele vai falar de Deus, que o povo se arrependa das suas más obras, e ninguém acredita nisso. Isso que é o interessante, o povo zombava. Então, eu acho que quando Noé viu que o negócio não dava certo, ele começa a construir sua arca, que Deus manda ele fazer uma arca, mas com certeza Noé continuava pregando ainda. Mas o povo não acreditava na construção, na palavra que Noé levava. Então diz aqui, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu costumo dizer, alguns pregadores costumam dizer também, que espiritualmente dizendo, a arca ainda está com as portas abertas. Essa arca não vai entrar animal de forma nenhuma. Nos dias de Noé entrou animais, que Deus queria conservar alguns animais, melhor todos. E o homem também teve a chance de se converter, mas não quiseram. Então eles zombavam, não ligavam, tocavam sua vida. É como se fosse hoje. Eu vou trabalhar, que eu tenho mais o que fazer. Eu não tenho ideia, eu não tenho tempo para ficar esse negócio de ouvindo, esse negócio de palavra de Deus, esse negócio desses crentes aí. Não. Olha, eu tenho mais o que fazer. Eu creio que como a Bíblia, o próprio Jesus dizendo aqui, nos dias de Noé não foram diferentes, que eles nem ligavam, Noé falava, acho que eles olhavam e falavam, esse cara é louco. Deus, um povo idólatra, né? Vemos ali em Romanos que a Bíblia diz que o povo adorava imagem, pedra, imagem semelhante à do homem. Então, ou seja, o povo estava vivendo uma vida assim como que não reconhecesse mais o seu Criador. Mas aí a Bíblia diz que veio o dilúvio. Noé tranca, a Bíblia diz que o próprio Deus ele fecha a arca. Ele fecha a arca e selou. Eu acredito que alguém passava perto, olhava aquele navio que parecia mais um caixote. Acho que eles olhavam assim, falavam assim, esse homem aí é louco mesmo, fez um caixote tão gigante, colocou um monte de bicho lá para dentro, e estão trancados lá. Mas a Bíblia diz que quando começou a vir as chuvas, a Bíblia diz que o Senhor abriu o abismo, sabe? Os céus começou a chover. E agora eu começo a imaginar o desespero daquele povo, que na narrativa sobre o dilúvio, diz que o monte mais alto do mundo, eu acredito que é o Everest, né, Bruno? A Bíblia diz que o monte mais alto do mundo ficou acima 7 côvados a água, ou seja, cobriu os montes. Então ninguém sobreviveu. Imagina o desespero, o choro, pessoas gritando. Talvez alguém tentou, falou assim, olha, está chovendo muito, não dá nem para ir onde Noé está. Talvez, não sei se alguém tentou fazer uma jangada, uma canoa, tentou se aproximar da arca, mas não tinha mais jeito, já estava tudo fechado. E assim foi nos dias de Noé, meu irmão. Então o arrebatamento vai ser mais ou menos isso. Por isso que ele fala aqui embaixo, ó, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o dilúvio levou todo mundo, ninguém se salvou. Apenas 8 almas se salvaram. 8 almas. Dá para entender? O mundo antigo, toda aquela população
ninguém se salvou. Apenas 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Ou seja, apenas 8 almas salvaram-se daquele mundo antigo. Porque não deram crédito. E hoje eu olho assim, e não está diferente. Mas, irmão Cosme, mas que palavra é essa? Né? A gente estava esperando a palavra ali, falei, pois é, uma palavra de salvação, é palavra de vida, é palavra de vitória também. Ele diz assim, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Aí vem a dúvida, alguns acreditam assim, mas então Deus só vai salvar uma pessoa se tiver 10 crentes ali. Não, calma aí, não é isso que ele quer dizer. Ele está dizendo assim, se tiver ali 2 pessoas, um serve ao Senhor, de coração, está ali, ó, mente conectada aos céus. Se estiver perto do seu amigo, até de um parente, seja quem for. Mas, infelizmente, não anda no caminho da salvação, anda por outros caminhos, e assim vai ser o arrebatamento. Um vai e outro fica. Vai ser algo assim, meu irmão. A Bíblia diz que vai ser, olha só. Mas considera isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele faz até aqui também outro paralelo com um ladrão, um assaltante. Se todo mundo soubesse a que hora aquela pessoa maligna, de más intenções, fosse tentar roubar sua casa, ou a empresa, ou enfim, um banco, ou seu carro, enfim, você estaria atento? Se eu tenho um poder de saber o futuro, eu falo, olha só, gente, vamos ficar atentos, guarda o carro aí, tira, sei lá, arranca as velas aí tudo, que vai vir um cara aí tentar levar esse carro embora. Era fácil, eu já vou chamar até a polícia para ficar aqui de prontidão. Seria fácil, mas ele fala, ninguém sabe a hora que vai acontecer. Então ele diz assim será a vinda do Filho do Homem também. Uma hora, um dia que ninguém sabe. Ele fala assim que nem os anjos, nem ele mesmo, nem o próprio Jesus sabe que hora há de vir. Então, meu irmão, irmã, estejam apercebidos. Continue buscando ao Senhor. Continue trilhando nos caminhos do Senhor. É difícil. Vivemos uma jornada tão difícil nessa terra. É tanta tribulação. Tem momentos que parece que é para provar o crente, é para fazer o crente sair da presença de Deus. Tem hora que você olha e fala para Deus, mas Senhor, mas quanto mais eu oro, parece que as coisas vêm ao meu encontro para me perturbar. Pois é, mas é isso, porque olha só, se você está na presença de Deus, aquele que está lá fora que não serve ao Senhor, está tudo certo já está tudo certo para ele, mas para você não, meu irmão. A Bíblia diz que para entrar no reino dos céus é com força, é pela força, ou seja, você tem que estar ali lutando, né? E qual que é a sua luta? É oração, é estar diante de Deus, é se cobrir de oração, é buscar o Senhor Jesus. Se você puder, todo dia, todo momento, você está andando na rua, Senhor, esteja comigo aqui. Senhor, esteja comigo nesse momento. Senhor, visita aquela pessoa. Senhor, olha, Senhor, eu não estou em casa, não estou ajoelhado, mas nesse momento eu te peço, visita tal pessoa. Senhor, entra com providência naquela situação. Senhor, me guarda. Meu irmão, você está conectado com o céu. Você está conectado com o céu. É isso, meu irmão. É uma das lutas. É a adversidade vindo contra você. O inimigo tentando oferecer pratos para te derrubar da presença dele, para tirar você da presença do Pai. Mas você está ali, agarrado. Você está ali, agarrado com o Senhor, porque a vinda... meu Senhor pode vir agora. Sim, se Ele falou que ninguém sabe a hora nem o dia, pode ser hoje, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 5 minutos. É isso, meu irmão, que pode acontecer. Continua, meu irmão, na tua jornada. Não importa o caminho que esteja difícil. Que para entrar no reino dos céus é pela força. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. O próprio Jesus falou isso, é tomado à força. Então, meu irmão, lute.
Lute contra as forças do mal. A Bíblia diz que essa luta, meu irmão, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, estão nos ares. Então, fale com Deus, continue trilhando os caminhos do Senhor, busque. Ah, meu irmão, mas eu tenho uma tarefa tão difícil, mas não deixe de buscar Deus. Irmão Cosme, eu tenho falado com Deus sobre a salvação da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, enfim, dos meus pais, dos meus parentes e de alguns vizinhos. Eu tenho orado, mas parece estar tão difícil. Meu irmão, continua rompendo em oração, que a Bíblia diz, o Senhor fala assim, batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. E aquele que busca, ele encontra. Então, meu irmão, continua buscando ao Senhor, vale a pena. Não vai valer a pena você ficar nesse mundo, que a Bíblia diz que depois do arrebatamento vai vir a destruição, meu irmão. E a Bíblia diz que esse é o grande dia do Senhor, o qual não houve tribulação e não haverá tribulação maior que essa, porque é o dia do Senhor, o dia da vingança. Então, todos aqueles que não serviram a Deus, aqueles que escarneceram, aqueles que zombaram com Deus. Sabe o que é zombar, meu irmão? Aquele que brincava com a palavra, negociava a fé da igreja. É isso. O próprio apóstolo Paulo, ele teve essa visão e falou assim, ó, aos Efésios: quando eu sair do meio de vós, Efésios, infelizmente entrarão lobo no meio de vós e devorarão o rebanho, ou seja, vão negociar a vossa fé, homens amantes de si mesmo. Então, igreja, permaneça firme. Você que está na live, meu irmão, continua nessa jornada sua, vale a pena servir ao Senhor, porque por mais que você possa chorar, tem dia que você vai chorar mesmo, tem dia, ou talvez você esteja chorando até hoje, mas haverá dias que você vai rir também, que você vai glorificar, você vai testemunhar as grandezas de Deus na tua vida, amém? Então continue, meu irmão, que vale a pena servir, porque olha, ó, guarda esse versículo aqui, ó, pelo menos, ó. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, e nem os anjos do céu, e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Então esteja atento. E sabe como que é ficar atento? Perseverar na presença de Deus. Essa é a receita. Deus seja louvado. Glória a Deus. Juntos vamos agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meu Deus e meu Pai eterno. Senhor, estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Senhor, quero agradecer por mais esse momento que o Senhor preparou para o Teu povo, pelos hinos que foram entoados, para a Tua adoração, para a Tua grandeza, a Tua majestade, pela palavra, meu Pai, uma palavra de vigilância. Eu sei que o Teu povo quer ouvir, meu Pai, porque é normal do homem ouvir, querer ouvir as Tuas promessas, é normal do homem querer ouvir, meu Pai, a Tua palavra de bênção, mas também, Pai, palavra de salvação é bênção também, palavra de vigilância, salvação também é bênção na vida do Teu povo, é para garantir, meu Pai, a entrada do Teu povo no reino dos céus. Então estamos que estar atentos, vigilantes e sóbrios, meu Pai, porque daquele dia e hora ninguém sabe. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele revelou que nem os anjos sabem, que nem Ele mesmo sabe, somente o Pai. Porque quando chegar no dia dele vir buscar a sua igreja, meu Pai, Ele vai dizer assim: filho, pode ir, meu povo está preparado, porque haverá grande destruição depois disso. Então esse é o arrebatamento, meu Pai. Senhor, faz o Teu povo entender a Tua palavra, que venha pegar, sabe, meu Deus, que venha se apegar com a Tua palavra, com a Tua graça. Meu Deus, abençoa Teu povo que está nos ouvindo desse momento. Nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém.